O menino pequeno foi levado ao pediatra novamente por algo que para a maioria pareceria muitas vezes demais. Nesta visita, ele estava chorando e irritado. O médico, que era apenas um substituto para o dia, disse que a criança apenas tinha um resfriado, mas além disso, ele estava pronto para ir. Mas então, apenas alguns dias depois, os paramédicos estavam correndo para a casa do mesmo menininho. Bem-vindo ou bem-vindo de volta. Eu sou Cassie e isso é Um Mundo Perverso. Então, antes de entrarmos em qualquer outra coisa, eu só queria dizer, eu realmente tenho os melhores fãs por aí. Vocês são incríveis. Não sei como são os outros fãs, mas vocês ainda são os melhores. Sério mesmo, muito obrigada por assistir e eu realmente aprecio todos os comentários gentis que vocês têm deixado pra mim. O caso sobre o qual vou falar hoje foi, na verdade, um pedido de alguns de vocês. Agora, essa história tem muitas partes, e quando estamos falando desses tipos de histórias que envolvem crianças, ter muitas partes nela geralmente significa só uma coisa. É uma história que foi documentada pelo Serviço de Proteção à Criança e simplesmente ignorada ou deixada de lado. Este pobre menino era conhecido apenas como Baby P por anos, enquanto este caso estava em julgamento. A história dele é de proporções horríveis. Não foram um ou dois, mas 3 adultos culpados pela morte deste pequeno menino. Esta é a história do bebê Peter Connolly. Peter Connolly nasceu no 1º de março de 2006, filho de Tracy Connolly e seu pai biológico, cujo nome não foi divulgado ao público por motivos de privacidade. O apelido do bebê Peter era Smiley. Mesmo com tudo que ele passou em sua curta vida, ele ainda frequentemente tinha um sorriso no rosto. Peter também era muito inteligente. Ele foi capaz de dizer suas primeiras palavras muito cedo, e uma de suas primeiras palavras foi, na verdade, a palavra papai. Então, a mãe de Peter, Tracy Connolly, nasceu em Islington, norte de Londres, por sua mãe, que tinha problemas com bebida e drogas. O pai biológico de Tracy também acabou sendo condenado por estupro, o que a afetou profundamente. Aos 16 anos, ela se mudou para a casa do pai biológico de Peter. Ele era um trabalhador ferroviário da Irlanda e, na verdade, tinha 17 anos a mais que Tracy na época, embora se diga que ela mentiu para ele sobre sua idade. Um ano após o casal começar a morar junto, eles então se mudaram para outra casa em Tottenham. Aqui, Tracy deu à luz suas 3 filhas antes de dar à luz a Peter. Ela e o pai das crianças acabaram se casando 6 anos depois, em setembro de 2003. Logo após o nascimento de Peter, seu pai biológico acabou deixando a casa da família. Peter tinha apenas 3 meses quando Tracy se divorciou. Isso foi em meio a brigas sobre as tarefas domésticas ou a falta delas. Tracy tornou isso uma tendência em sua vida, mantendo uma casa muito bagunçada e suja. Havia também alegações de que ela flertava com outros homens online em salas de bate-papo. Quando Peter era pequeno, Tracy também foi diagnosticada com depressão. Então, por todas as contas, o pai biológico de Peter era um pai amoroso e cuidadoso. Ele havia alertado a polícia diversas vezes quando Peter estava sob os cuidados maternos. Muitos dizem que ele foi enganado por Tracy Connolly. Poucos meses após seu marido a deixar, Tracy conheceu Stephen Barker, de 32 anos. Ela o conheceu enquanto ele fazia manutenção no apartamento de uma amiga. Então, esse cara é tudo o que você não quer em um homem. Acho que ele preenche todas essas caixas. Quando mais jovem, ele precisou estudar em uma escola especial em Tottenham. Ele tinha apenas um quociente de inteligência de 60, o que é muito baixo. Stephen era um cara grande, com 1,93 m de altura e pesando cerca de 114 quilos. Ele era obcecado por facas, armas de artes marciais e mantinha uma besta, bem como uma coleção de memorabilia da suástica. Ele também era conhecido por andar pela casa com seu equipamento de combate. Na sua infância, Stephen costumava torturar pequenos animais, incluindo porquinhos da Índia e sapos.
Os sapos eram esfolados e tinham suas pernas quebradas. Stephen mantinha 2 cobras e 3 cachorros de estimação na casa de Tracy. Então, se tudo isso não for suficiente para te contar que tipo de cara o Steven é, deixe-me te contar sobre algo que Steven e seu irmão Jason Owen fizeram. Alguns anos antes de Steven conhecer Tracy, ele e seu irmão Jason torturaram a própria avó, Hilda Baker, e tentaram fazê-la mudar seu testamento. A única razão pela qual eles escaparam da acusação é porque ela acabou morrendo de pneumonia antes do caso ir a julgamento. Ambos escaparam impunes. Se não tivessem, talvez o bebê Peter ainda estaria vivo. Em novembro de 2006, quando o bebê Peter tinha apenas 8 meses de idade, Stephen se mudou para a casa de Tracy e seus filhos na Hermitage Road, em Tottenham. A casa deles foi descrita por assistentes sociais como apertada, suja e com um forte cheiro de urina. Embora seja importante dizer que os assistentes sociais não sabiam que Stephen havia se mudado para a casa de Tracy. Quase assim que Stephen se mudou, lesões suspeitas começaram a aparecer em Peter. No mesmo mês em que ele se mudou, Tracy realmente levou Peter ao clínico geral porque disse que ele havia caído de algumas escadas. Agora, tenha em mente, Peter tinha apenas 8 meses de idade nesse ponto, então ele não estava andando. Cair de escadas vai ser negligência, não importa como você olhe para isso quando se trata de um bebê de 8 meses. O clínico geral naquele dia viu o hematoma na cabeça dele, mas ele não entrou em contato com o serviço de proteção à criança e, na verdade, apenas mandou Peter e Tracy embora depois de examiná-lo, dizendo que Peter era apenas propenso a acidentes. Novamente, ele tem apenas 8 meses de idade. Quão ativo ele é? Um mês depois, em 11 de dezembro, Tracy levou Peter novamente ao seu clínico geral. Ele notou que, com base nas lesões de Peter, na história que Tracy contava, as coisas simplesmente não faziam sentido. Ela mudou sua versão, dizendo que ele caiu do sofá e depois foi arranhado pelo cachorro. Dessa vez não era apenas um hematoma na cabeça dele, mas um galo. Quando o médico viu Peter, ele enviou Tracy e Peter para o hospital Whittington, em Archway. Na visita ao hospital, foram identificados extensos hematomas nas nádegas, rosto e peito de Peter, além do inchaço que estava em sua testa. Tracy não conseguiu oferecer uma explicação para o inchaço, mas sugeriu que escalar, cair e bater no corpo durante a brincadeira era a causa dos hematomas. Ela acrescentou que ele se fere com facilidade. Os serviços sociais também foram acionados. Quando a polícia a questionou sobre isso, ela não deu nenhuma razão real para as lesões, apenas um monte de razões hipotéticas sobre como e por que isso poderia ter acontecido. Tracy negou que qualquer uma dessas lesões fosse causada por sua mãe, embora sua mãe estivesse cuidando de Peter naquele momento. Peter foi acolhido por um amigo da família naquele momento, e os serviços sociais também fizeram uma visita à casa da família. Então, depois que Peter foi removido da casa de sua mãe, uma primeira conferência de proteção à criança foi realizada, mas foi extremamente insuficiente para obter informações cruciais sobre as circunstâncias da família e preocupações. O médico geral não foi convidado e um relatório escrito dele não foi solicitado. Consequentemente, a opinião médica tendeu a ser desconsiderada e o risco de dano deliberado a Peter foi minimizado. A visão geral era de que Peter era apenas propenso a acidentes e Tracy era apenas culpada por não fazer um trabalho melhor para evitar que ele se machucasse. Como os assistentes sociais não sabiam que Stephen Barker morava na casa, ele não foi investigado ou questionado. Uma semana depois, em 19 de dezembro, Tracy e sua mãe foram ambas presas e apenas 3 dias depois, Peter foi colocado no Registro de Proteção à Criança Herondji. O Registro de Proteção à Criança é uma lista confidencial de todas as crianças da área que foram identificadas pelos Serviços de Proteção à Criança como estando em risco significativo de dano. E eu acho que também é importante mencionar que apenas Peter e um de seus outros irmãos estavam neste registro, mesmo havendo 4 crianças na casa. As 4 crianças estavam em risco neste ambiente terrível. Por que apenas 2 foram colocadas no registro? Suponho que seja porque foram as únicas que mostraram ferimentos ou sinais de negligência ou abuso. Mas isso não faz sentido para mim. A pessoa com quem Peter estava ficando durante esse período se chamava Angela Godfrey.
e ela relatou que Peter tinha hematomas em seus testículos. Mas ela afirmou que foram causados pela equipe do hospital durante um exame. Porém, sua mãe o visitava com frequência, e 3 vezes sozinha no Natal. Durante esse tempo, assistentes sociais também fizeram visitas a Peter e sua mãe. E eles avaliaram que a relação entre os dois era positiva naquele momento. Apenas 5 semanas depois, em 26 de janeiro de 2007, Peter foi devolvido aos cuidados de sua mãe. Aparentemente, eles não tinham evidências suficientes para condenar Tracy. A partir daquele ponto, a família recebeu uma série de intervenções de especialistas. Tracy, no entanto, recusaria qualquer serviço de saúde mental para si mesma, o que provavelmente é o mais importante. Estou supondo. Também havia vários profissionais que notaram que Peter gostava de brincar de luta e que ele era apenas uma criança ativa que adorava jogar seu corpo por aí. Eles disseram que Peter era propenso a acidentes, o que apenas ajudava a apoiar a narrativa de Tracy sempre que ela o levava ao hospital com ferimentos. E como eu havia dito antes, a casa da família era caótica, suja e mal cheirosa. Um completo desastre, se você me perguntar. E com a preguiça de Tracy e a falta de trabalho doméstico sendo feito, isso continuou a ser um problema. Mas não um problema grande o suficiente para os serviços sociais removerem as crianças de casa. Não, não, não. Eles tinham que dar a Tracy conselhos básicos sobre saúde e segurança em casa. E ela tinha que ser informada muito claramente quais seriam as consequências se ela não melhorasse o cuidado de seus filhos. Eles também pediram que Tracy removesse os cães da casa, incluindo um Rottweiler. Como ela havia dito ao pediatra que esses cães haviam arranhado Peter várias vezes. No entanto, ela recusou. Em fevereiro de 2007, apenas um mês após Peter ser devolvido para casa, uma ex-assistente social escreveu uma carta para o Departamento de Saúde para expressar suas preocupações sobre as falhas do serviço social que ela havia visto. Ela até destacou o escritório encarregado do caso de Peter. Ela se reuniu com eles para discutir a carta que enviou em março de 2007, mas, mesmo assim, Peter foi internado no hospital no mês seguinte. Tracy havia levado Peter novamente ao hospital após outra lesão na cabeça, que havia ocorrido 4 dias antes. Ele tinha 2 olhos roxos e inchaço no lado esquerdo da cabeça. Ela novamente alegou que foi apenas um acidente e ela não levou Peter antes porque ele não começou a se sentir mal até hoje, o que definitivamente era uma mentira. Ele é um bebê com 2 olhos roxos. Acho que ele estava se sentindo mal desde o minuto em que aconteceu, Tracy. Ele foi admitido no hospital para uma observação de 48 horas. No entanto, a equipe do hospital estava mais do que disposta a aceitar as explicações de Tracy para o que havia acontecido e acabaram dando alta a ele e deixando-o ir para casa com ela. No mesmo mês, outro incidente foi relatado aos serviços sociais. Uma enfermeira na escola da filha de Tracy realmente viu Tracy no estacionamento dar um tapa no rosto da filha e ela ligou. Em 9 de abril, o médico de Peter notou hematomas no rosto dele. Peter foi admitido no Hospital North Middlesex, em Enfield. Uma enfermeira notou um grande inchaço mole no lado esquerdo da cabeça dele. A explicação de Tracy era, na verdade, que outra criança o havia empurrado contra uma lareira de mármore, e isso é o que causou o grande caroço na cabeça dele. No hospital, fizeram vários exames nele, incluindo um para meningite, que deu negativo. Por alguma razão, Tracy foi ouvida se vangloriando de que seu filho tinha meningite. Ela achou que isso justificaria algumas de suas lesões, de certa forma. Na admissão ao hospital, Tracy afirmou que havia uma testemunha na sala de espera que poderia confirmar o ocorrido com Peter. Acredita-se que essa testemunha provavelmente era apenas o Stephen. Uma enfermeira informou a uma assistente social que a lesão era considerada acidental, por ter sido causada por outra criança. Quão fácil é dizer que foi causado por outra criança e nada é investigado é o fim da história, caso encerrado. Uma assistente social, chamada Maria, fez uma visita não anunciada à casa da família e, naquela ocasião, ela observou outro hematoma no rosto de Peter. Este estava embaixo do queixo de Peter, mas Tracy disse que ele havia sido ferido novamente por outra criança.
Ela disse que os dois acabaram brigando por um brinquedo e quando Peter o pegou para puxá-lo de volta, ele o acertou no rosto. A assistente social realmente insistiu em um exame médico de Peter neste momento. E durante isso descobriu-se que ele tinha outras lesões também, que incluíam múltiplos hematomas e arranhões de todas as idades diferentes. A assistente social concordou que ele poderia voltar para casa, pois as lesões pareciam ser leves o suficiente. Tracy foi interrogada pela polícia, mas eles não encontraram nada. E Tracy foi interrogada pela polícia desta vez. Mas novamente suas descobertas foram apenas inconclusivas. Pouco depois, em junho de 2007, o irmão de Stephen Barker, Jason Barker, que mais tarde mudou seu sobrenome para Owen para evitar todo o ódio que vinha em sua direção por seus crimes atrozes, começou a morar na casa da família com sua namorada de 15 anos e 4 filhos. A razão disso? Ele estava tentando evitar a polícia porque namorava uma menina de 15 anos. Os assistentes sociais reafirmariam não ter conhecimento sobre as pessoas extras morando na residência familiar. Agora são mais 7 pessoas que Tracy está escondendo junto com ela e seus 4 filhos, todos em uma casa de 4 quartos. Jason, aos 30 anos, mudou-se para a casa da família. Qual o motivo, você pergunta? Bem, ele estava namorando uma jovem de 15 anos e precisava evitar a polícia. Obviamente, o que mais você faria? Além disso, não namorar uma jovem de 15 anos quando você tem 30. Lembre-se, este era o mesmo homem que havia agredido sua avó anos antes. Então, não é preciso dizer, a situação em casa se tornou ainda mais caótica e mais ferimentos começaram a aparecer em Peter. Então, no mesmo mês em que Jason se mudou, em junho, uma assistente social novamente encontrou hematomas em Peter, bem como um dedo infectado. Ele foi removido de casa em 4 de junho e enviado novamente para morar com um amigo da família. Tracy foi presa novamente. Ela apresentou diversas possíveis causas para os ferimentos. Na entrevista gravada, ela disse: "Eu nunca o agredi de forma alguma. É por isso que continuo ficando chateada, porque estou sendo acusada de algo que não fiz." O entrevistador disse a ela: "Existem vários hematomas diferentes, várias lesões diferentes. São muitas lesões em apenas uma semana. Ele é ou a criança mais propensa a acidentes e azarada que eu já vi, ou há algo mais acontecendo aqui?" Para o que Tracy respondeu: "Não é algo a mais, eu juro. Meu mundo desmoronaria sem ele. Eu tenho tentado ter um menino há tanto tempo. Eu sou sortuda por tê-lo." Em 12 de junho, a babá Ann Walker relatou a uma assistente social sua preocupação com a condição de Peter. Ela disse que ele tinha uma lesão na cabeça que sangrava e supurava com frequência. Ele estava sempre sujo, cheirava a vômito e estava constantemente com fome. Então, no dia 15 de junho, um trabalhador do Serviço de Apoio à Família foi até a casa da família. Stephen estava presente. A babá contou aos serviços sociais que também havia um hematoma no queixo de Peter, mas decidiu-se que era apenas uma lesão pré-existente. Peter continuou em casa com visitas regulares dos assistentes sociais. Apenas 4 dias depois, uma assistente social visitou a casa da babá para verificar as crianças. Ela notou arranhões no couro cabeludo de Peter. A babá e o acompanhante levantaram preocupações sobre a condição de Peter, mas nada foi feito. Ela disse: "Ele estava morrendo, eu falei sobre o estado dele, disse que as coisas não estavam certas, mas nada foi feito. Se alguém tivesse tomado uma atitude, não estaríamos lamentando a perda de uma vida de bebê." Os sinais de alerta estavam lá. Foi perturbador. 4 ou 5 vezes eu liguei sobre hematomas, marcas, assaduras e sangue seco no ouvido dele. Ele sempre cheirava a vômito, com roupas sujas e unhas pretas e quebradas. Uma vez ele conseguiu arrancar uma de suas unhas. Ele tinha uma grande ferida na cabeça que sangrava. Ele estava em um estado terrível. Como o assistente social disse que havia apenas alguns arranhões na cabeça de Peter, não havia evidências suficientes para tomar outras medidas no momento. Então, em 25 de julho, Peter foi novamente enviado para viver com sua mãe, que também havia sido libertada da prisão neste ponto. E alguns dias depois, um assistente social que foi visitar a casa da família novamente para verificar a família não percebeu as lesões no rosto de Peter,
porque Tracy e Stephen haviam espalhado chocolate por todo o rosto dele na tentativa de esconder. No dia seguinte, Peter tinha consulta com seu pediatra e desta vez não puderam usar chocolate para encobrir nada. Mas eles não precisariam, então não se preocupe. Nesta consulta, descobriu-se que ele tinha pelo menos uma dúzia de hematomas no corpo, uma infecção no ouvido, couro cabeludo e dedo, e como a babá havia dito anteriormente, ele estava sem uma unha. O médico, no entanto, observou que Peter estava apenas um pouco irritado e com um pequeno resfriado, mas fora isso, ele estava bem. Então ela não fez nada sobre os outros problemas, e nesta visita ela não percebeu que Peter tinha uma fratura nas costas. Agora, essa não era a pediatra normal de Peter. Ela estava apenas substituindo naquele dia no hospital devido à falta de médicos. No entanto, ela tinha muitos motivos para alertar os serviços sociais, pois tinha evidências físicas. Ela disse mais tarde que não queria examinar Peter mais a fundo naquele dia, porque tinha medo de deixá-lo ainda mais irritado, já que ele chegou bastante chateado naquele dia porque tinha uma coluna quebrada, entre outras coisas. Eu também estaria irritada. Ela também não percebeu que ele tinha 8 costelas quebradas, além da coluna quebrada. Apenas alguns dias após a consulta médica em 3 de agosto de 2007, Peter foi encontrado morto em seu berço. Ele estava apenas de fralda, estava completamente azul e não respirava. Peter Connolly tinha apenas 17 meses. A equipe da ambulância afirmou que era muito claro que Peter já estava morto há algum tempo antes de serem chamados e chegarem ao local. Embora tenham dito que quando chegaram lá, não só a casa estava nojenta, mas Tracy estava mais preocupada em arrumar o cabelo e pegar seus cigarros do que com o fato de seu bebê estar morto. Os paramédicos disseram que também havia fezes humanas espalhadas por todas as paredes, bem como partes de corpos de animais desmembrados espalhadas pela casa. Isso é nojento. Quando a ambulância chegou, Stephen, Jason e sua namorada de 15 anos já haviam saído para se livrar dos lençóis ensanguentados de Peter e outras evidências e então fugiram. Eles foram encontrados pela polícia em um acampamento próximo à floresta de Epping com um esconderijo de armas. Todas as peças de roupa de Peter foram encontradas pela polícia manchadas de sangue. Todas elas. Jason, Stephen e Tracy foram todos presos. Uma autópsia revelou que Peter sofreu 22 lesões diferentes, incluindo a perda de uma unha da mão, uma unha do pé, um dente e costelas quebradas. O dente foi realmente encontrado em seu cólon. Ele foi atingido no rosto com tanta força que seu dente foi arrancado e ele o engoliu. Ele tinha diversos hematomas no rosto e corpo, costelas quebradas e fraturadas e sua medula espinhal estava rompida. Parecia que muitas dessas lesões haviam sido sofridas vários dias antes de sua morte. Algumas ocorreram até um mês antes. Foi considerado um homicídio e acreditava-se que sua morte pode ter sido causada por sua coluna fraturada, que lhe causou sangramento interno. Peter havia sido visto 34 vezes por profissionais de saúde do Hospital Universitário North Middlesex. Em 11 de novembro de 2008, Stephen, Jason e Tracy foram considerados culpados por causar ou permitir a morte de uma criança ou de uma pessoa vulnerável. Tracy já havia se declarado culpada desta acusação. Anteriormente, no julgamento, Jason e Tracy foram absolvidos de assassinato por falta de provas suficientes. Stephen foi considerado inocente de assassinato por um júri. Um segundo julgamento ocorreu em abril de 2009 e este estava relacionado a Tracy e Stephen criando uma menina de 2 anos. Esta pequena menina também foi encontrada no registro de proteção à criança. Stephen foi considerado culpado de estupro e Tracy foi considerada inocente das acusações de crueldade infantil. A sentença para ambos os julgamentos ocorreu juntas em 22 de maio de 2009. Tracy Connolly recebeu uma sentença de prisão indefinida para proteção pública, sujeita a um período mínimo de 5 anos. Stephen foi condenado à prisão perpétua pelo estupro, com uma sentença mínima de 10 anos, e uma sentença de 12 anos por seu papel na morte de Peter, para serem cumpridas simultaneamente. Jason também foi preso indefinidamente com um período mínimo de 3 anos. Os 3 apelaram das sentenças.
Era contra ambas as condenações e sentenças. A pena de Jason Owen foi reduzida em recurso para 6 anos. Ele foi solto em agosto de 2011. Tracy Connolly foi libertada em 2013, embora tenha sido brevemente enviada de volta em 2015 por violar sua liberdade condicional ao vender fotografias indecentes de si mesma online. Quem quer esses? Ela ficou inelegível para revisão de liberdade condicional por 2 anos. Steven também tentou solicitar liberdade condicional em agosto de 2017, mas seu pedido foi negado. A Comissão de Liberdade Condicional revisou o caso de Tracy novamente em 2019, mas negou. Em 2020, ela recorreu contra essa decisão, mas perdeu. E finalmente, em sua quarta revisão pela Comissão de Liberdade Condicional, foi decidido libertá-la da prisão. Ela foi libertada em 7 de julho de 2022. A Comissão de Liberdade Condicional, após ouvir que Tracy Connolly é considerada de baixo risco de reincidência e tem apoio dos oficiais de condicional e funcionários da prisão, declarou-se satisfeita com sua adequação para a soltura. Eles defenderam sua decisão afirmando que as decisões da Comissão de Liberdade Condicional se concentram exclusivamente no risco que um prisioneiro poderia representar para o público, se libertado, e se esse risco é gerenciável na comunidade. As revisões de liberdade condicional são realizadas minuciosamente e com muito cuidado. Proteger o público é nossa prioridade número 1. Então Tracy está sujeita a restrições em sua liberação, incluindo suas atividades e quem ela contata, bem como outras 20 condições, incluindo morar em um endereço especificado, além de ser supervisionada pela condicional usando uma tornozeleira eletrônica e aderindo a um toque de recolher. Ela também tem que agora divulgar qualquer um de seus relacionamentos próximos. O uso da internet e do telefone dela será monitorado e há certos lugares que ela não tem permissão para ir para evitar contato com as vítimas e proteger outras crianças. Então é muito seguro para a comunidade se ela não tem permissão para ir a algum lugar porque estão tentando proteger as crianças, mantenha na prisão e então ela definitivamente não pode ir lá. Uma investigação descobriu que ambos os assistentes sociais, que não haviam sido designados para o caso de Peter, cometeram erros suficientes para constituir má conduta. Eles falharam em visitar Peter o suficiente e falharam em manter registros adequados das visitas que fizeram à casa. Eles também disseram que o gerente do assistente social falhou em fornecer supervisão suficiente do referido assistente social. No entanto, tanto o assistente social quanto seu gerente não foram impedidos de serem assistentes sociais, em vez disso, foram suspensos depois que se concluiu que suas violações não eram graves o suficiente para serem demitidos. O comitê que conduziu a investigação disse que a demissão de ambos teria sido desproporcional e não serviria a outro propósito senão dar ao público alguém para culpar e punir. O verdadeiro pai do bebê Peter agora está se dedicando às suas filhas e garantindo que o resto de suas infâncias seja normal. Ele deixou o trabalho para cuidar das filhas. Ele quer devolver a elas qualquer parte de sua infância que ele possa. Mesmo tendo passado de um homem vivendo sozinho para agora ter 3 meninas em casa, ele diz que está mais feliz do que nunca. As 3 irmãs do bebê Peter recebem aconselhamento desde sua morte, mas o pai afirma que elas estão lidando bem, considerando as circunstâncias. Tracy também tentou voltar para a vida das meninas, e todas as 3 recusaram. O bebê Peter Connolly foi cremado e suas cinzas foram espalhadas perto de onde seus avós estão sepultados. Bem, obrigada por ouvir toda a história do bebê Peter hoje. Houve tantas falhas sistemáticas neste caso. Tantas pessoas que, na minha opinião, simplesmente desviaram o olhar quando se tratava deste pobre menininho. E mesmo que tenha dito que houve alguma reforma nos serviços sociais na Inglaterra depois disso, ainda não foi suficiente. Porque eu já encontrei alguns outros casos que aconteceram na Inglaterra logo após a morte do bebê Peter, como se nada tivessem aprendido. E provavelmente trarei um desses para você em breve também. É terrível que, quando todas essas evidências físicas estão sendo jogadas na cara de tantas pessoas e ainda assim nada é feito. E culpar um bebê por todas essas lesões é absurdo. Não consigo acreditar que alguém acreditou na metade dessas. De qualquer forma, agradeço muito aos que sugeriram que eu fizesse este caso. E se houver algum outro que vocês queiram ver, não se esqueçam de deixar isso nos comentários abaixo.
Se você gosta de crimes reais e quer ouvir de mim, então não se esqueça, também aperte o botão de inscrever-se abaixo e dê um like neste vídeo se você quiser. Até a próxima, pessoal. Cuidem-se. Tchau! Agora tem ainda mais de um mundo perverso no Patreon. Você terá acesso mensal a vídeos exclusivos e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo Patreon